Bom dia, irmãos. Nossa, que povo mais animado, respondendo. Não, mas eu não estou zoando, não. Estou achando interessante. Ninguém nunca responde nada. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em João capítulo 14, do verso 6 em diante. A proposta hoje, irmãos, João 14, 6. A proposta hoje de reflexão é acerca de como Cristo traz para nós uma experiência de vida inspiradora e como Deus também nos chama a viver da mesma forma. Essa é a ideia do Evangelho. Eu convivo com muitas pessoas que às vezes estão passando crise de fé, e a grande crise dessas pessoas, em geral, é que elas dizem assim: olha, me ajuda a ver Deus, me ajuda a conseguir ouvir a voz de Deus. E essas pessoas não entenderam um dos fundamentos dessa caminhada, né? Deus escolheu ser visto através de nós. Então, quando alguém disser para você assim, eu quero ver Deus, você tem que virar para essa pessoa e dizer assim: então vem andar comigo que você vai ver Deus. Não tem como não ver, né? Deus quer ser visto através de nós. E Ele quer ser visto através de nós para que as pessoas possam agora, se achegando a Ele, também serem esses instrumentos que fazem com que Deus seja visto através delas. Então nós não apenas fazemos boas obras, nós não apenas tentamos não pecar, não é essa a proposta. A proposta é que da mesma maneira que o Filho imita o Pai em tudo aquilo que é da natureza do Pai, nós também fomos chamados para vivermos de acordo com as obras do nosso Pai. Eu muitas vezes tenho falado aqui que o maior desafio da jornada do cristão é a gente parar de ficar tentando provar que Deus está errado a nosso respeito. Porque nós olhamos no espelho e vemos pessoas que não são tão boas, que não são tão aptas, mas quando a gente lê a Escritura, a gente vê Deus falando que pelo seu Espírito, pela sua graça, nós fomos feitos agora filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos acreditar no que Deus está dizendo a nosso respeito e não naquilo que nós sentimos, naquilo que nós percebemos, naquilo que até mesmo às vezes as pessoas apontam para nós dizendo. Mas, irmãos, isso é uma jornada, é um processo. A cada época na nossa caminhada, nós vamos vivendo aí a luta de deixar de ser o velho homem, deixar de ser aquela pessoa que não tinha temor de Deus, que não tinha sido alcançado pela sua misericórdia, e agora se parecer mais com Jesus. É sempre um desafio, mas o caminho é extremamente simples. E se nós não nos concentrarmos em sermos aqueles que vivem as mesmas obras que Cristo demonstrou para nós, então isso vai acabar no final das contas demonstrando que nós não somos filhos de Deus. Infelizmente, nos nossos dias, há muitas pessoas que têm se tornado parte do fã-clube de Jesus. E eu vou falar um negócio para vocês, gente. O fã-clube é muito chato, velho. Já viu o fã-clube de músico, por exemplo? O que acontece? Você não pode criticar. Um fã-clube, ele idolatra tudo. Mas ele não consegue aceitar críticas, ele não consegue fazer uma análise realmente justa a respeito disso ou daquilo. Então, no geral, se você sair perguntando para as pessoas na rua aqui, você vai descobrir que a maior parte delas não tem crise com Deus, não tem crise com Jesus, não tem crise com o Evangelho. A única crise dessas pessoas é com o fã-clube. É um tanto de gente que milita o nome de Deus, mas que não está comprometido com aquilo que é a vontade de Deus mesmo. Então, não adianta a gente se tornar fã de Deus, a gente se tornar simpatizante da causa de Deus. Nós precisamos, nessa proposta de fazer com que Deus seja visto em nós, que haja obras genuínas. E essas obras, meus irmãos, são obras de misericórdia, mas também são obras de justiça. É preciso que a gente viva de uma maneira tão excepcional, tão parecido com aquilo que é a natureza de Deus, que no final das contas, glórias sejam dadas a Deus pela nossa maneira de se relacionar com a vida. As pessoas precisam ter um parâmetro de justiça na nossa maneira de viver, um parâmetro de misericórdia na nossa maneira de viver. Menos do que isso, é só ser simpatizante de Deus, é só fazer parte do fã-clube. Então, se você abriu aí, João capítulo 14, verso 6, Jesus, falando com seus discípulos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, Jesus aqui é muito enfático. Ele não diz que ele é um caminho ou uma verdade, como nos nossos dias muitas pessoas estão aí procurando uma preferência de verdade que lhes agrade. Jesus diz que ele é o caminho, é o único caminho. E ele ainda termina dizendo que ninguém vem ao Pai senão por ele.
Você pode dizer assim, mas e aquelas pessoas que de repente não tiveram oportunidades? Meus irmãos, Deus é justo e no final das contas, tenha certeza que todos nós seremos justificados pela nossa fé em Jesus ou condenados por termos sido negligentes com o chamado que nós recebemos. Deus não vai, obviamente, condenar ninguém sem que haja justa razão. E até de certo modo o que a gente poderia concluir disso é que Deus não precisa mandar ninguém para o inferno. A gente vai para o inferno com as nossas próprias pernas, essa é a realidade. Agora, se Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, então nós precisamos entender que acatar a vontade de Deus, de modo a ser uma pessoa que caminha no mesmo caminho de Jesus, isso vai fazer com que a gente busque, de certo modo, uma padronização de jornada. Por quê? Porque há só um caminho, não há muitos caminhos. Há um só caminho que vai nos levar a Deus, e esse caminho é o caminho de Cristo. Aí você fala, quer dizer então que eu vou ter que ser parecido com todos os crentes aí, né? Tudo não, mas com todos aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. É duro a gente ficar traçando médias, né? A gente começar a pegar na vida da igreja os que são realmente espirituais e os que parecem que são espirituais, mas não são, e ficar procurando estar na média. Por quê? Porque a média é medíocre. A média ela não é o padrão de Cristo, o padrão de excelência. Ele não é nem o máximo e nem o mínimo, né? E Deus abomina as médias. A gente vê depois lá, quando Cristo, numa das cartas no Apocalipse, falando a uma igreja, ele diz assim, você não é nem quente nem frio, você é morno, e é por causa disso que eu vou te vomitar da minha boca, né? Irmãos, nós precisamos procurar, na nossa jornada de espiritualidade, viver o máximo em Deus. E viver o máximo é se comprometer com o caminho, com a verdade, para que a gente possa encontrar a vida. Isso não vai acontecer se a gente viver um cristianismo self-service. Se a gente viver uma jornada onde nós buscamos aquilo que nos agrada e desprezamos aquilo que nos causa desconforto. Não tem jeito, andar com Jesus causa muito desconforto mesmo. Mas, quando nós encontramos esse caminho, quando nós alcançamos a verdade, a nossa mente agora é transformada e nós experimentamos dessa vida, a gente chega na conclusão de que não tem nada mais valioso do que isso daí. E Jesus continua aqui no verso 7, ele diz, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Qual que é a crise dos discípulos? A crise do discípulo é que ele está andando com o próprio Cristo, que é o Deus encarnado, e ele ainda está em dúvida a respeito de como ele pode conhecer o Pai. Gente, que dúvida medíocre. Que dúvida, assim, até mesmo infantilizada na sua proposta de caminhada. O que Jesus diz? No verso 8 aqui, Filipe responde, né? Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso basta. Então mostra o Pai para nós, a gente já vai direto na fonte e resolve o problema. E Jesus responde no verso 9. Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. Como que você faz um comentário desse com o próprio Cristo, dizendo assim, mostra-me o Pai, se Ele veio na forma humana para ser a representação mais fiel que alguém poderia encontrar do próprio Pai. A ponto de que Jesus chama e atrai a todos a si mesmo, e não a uma proposta de uma experiência religiosa. Porque experiência religiosa o mundo já estava cheio. Experiência religiosa, a cultura judaica tinha de monte. E da mesma forma, irmãos, o que a gente vai perceber aqui nesse texto é que Jesus diz claramente que da mesma maneira que ele tem se colocado como aquele que faz aquilo que é a vontade do Pai, para que nós possamos ver o Pai nele, nós também fomos chamados para viver dessa forma. E se nós vivermos de outra forma, nós não temos compromisso com a vontade do Pai. Aí isso significa que a gente faz parte do fã-clube, mas a gente não faz parte verdadeiramente da família, daqueles que estão comprometidos com o interesse do nosso Senhor, né? Então, Jesus fica escandalizado, ele fala, Filipe, como assim mostra-nos o Pai? E ele diz no verso 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Irmãos, este é o pulo do gato
da caminhada de um cristão. A gente entender que as nossas boas obras, o nosso bom procedimento, não pode ser fruto apenas de nós querermos ser reconhecidos como pessoas boas, como pessoas justas, como pessoas dignas. Mas se há algum bem em nós, isso também é fruto do Pai. Isso é a obra do Pai em nós. A ponto de que a gente chega a dizer que tudo que é de bom acontece na nossa vida, apesar de nós. O nosso papel como cristão não é um esforço para tentarmos fazer coisas, mas é um esforço para tentarmos não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da revelação da sua natureza em nós. Essa é a proposta. Então nós somos parecidos com Deus? Fica essa pergunta, porque Cristo diz a respeito de si mesmo e as obras testemunham isso. Tudo que você vê em Jesus é uma fiel referência àquilo que há em Deus. E olhando para a minha vida, eu começo a perceber que há muitas coisas que me fazem muito membro do fã-clube, mas às vezes não me fazem ser uma referência fiel de alguém que faz parte da família e que comunga da mesma natureza. Então eu preciso melhorar, eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer mais boas ações? Não é assim que funciona. Eu preciso fazer com que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de negar a si mesmo para que o Pai fosse glorificado nele, haja também na minha vida. Se isso acontecer, meus irmãos, essa mudança de natureza, onde eu me torno imitador de Deus, não apenas naquilo que eu faço, mas naquilo que eu sou, e isso gera em mim boas obras. E aí eu não preciso, na minha jornada, de agenda de boas obras, que é uma coisa que hoje em dia nós estamos muito acostumados. A gente vira e fala assim, vamos distribuir cobertor, porque tem gente passando frio. Não, a gente continuamente está se compadecendo das pessoas que estão passando por necessidade. Então, de repente, você está com um cobertor no seu carro e você não precisa de uma agenda. A hora que você vê o necessitado, você vai lá, se move e faz o que é necessário para poder abençoá-lo. Porque isso tem que fazer parte da nossa natureza, é diferente. Então, as obras não nos justificam, mas elas testemunham. E se existe algo que nós precisamos imitar a Cristo para que sejamos verdadeiramente parte da família, o que deve ser imitado é o esforço de Cristo em viver a mesma natureza que existe no Pai. Gente, Jesus veio em carne, e vindo em carne, ele sentiu tudo que a gente sentiu. Ele foi tentado em todas as coisas, e a palavra diz isso para nós. Então, se ele sentiu tudo que nós sentimos, se ele sofreu tudo que nós sofremos, e muitas vezes sofreu até mais, por que nós vivemos negando a Deus, não acreditando na nova natureza que o Espírito Santo está gerando em nós? Por que nós nos deixamos levar pela escravidão dos nossos sentidos? Essa é a grande crise da nossa caminhada. E aí então, verso 11, Jesus completa, ele diz, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Olha que coisa legal. Então, quando nós compartilhamos dessa natureza de Deus, ou seja, imitamos a Jesus, e em se esforçar por viver a mesma natureza que há no Pai, na sua própria vida, quando nós fazemos isso, as nossas obras testemunham. As pessoas, naturalmente, ao olharem para nós, verão que nós estamos no Pai e que o Pai está em nós. Aí o que eu falei aqui para vocês no começo faz todo sentido. Alguém diz assim, eu quero ver Deus. Aí você fala, olha para mim. Vem andar comigo, eu vou te mostrar Deus. E não apenas uma proposta esotérica, no sentido de tipo assim, não, ora lá, porque de repente Deus fala com você. Gente, o que Deus tem para falar está aqui, ó. Agora, a nossa proposta de jornada, ao sermos imitadores de Cristo, não se trata de trazer novidade de ensinamento ou alguma coisa que vocês não venham a conhecer. A proposta é sobre como isso aqui ganha vida na minha jornada. Como isso aqui ganha vida na minha caminhada, a ponto de que as pessoas olhem para a sua vida e digam assim, essa pessoa é diferente. Esse papo de essa pessoa diferente é muito interessante, porque isso é um testemunho assim, que realmente arrebenta com qualquer resistência intelectual que poderia haver com relação ao Evangelho. Eu uma vez conheci um cara, um missionário, ele tinha uns dread muito doido. Eu não sei se o Rafa conheceu um que tinha uns dread, parecia uns bife. Você lembra dele, né? Ele parecia uns bife empanado. Era nojento. Lá em Vitória, no Espírito Santo, nós conhecemos ele, né? Era um hippie
que se converteu. Mas não era esses hippies, esses micróbiozinhos que ficam vendendo brinco na feira a 80 pau, não. Era um hippie mesmo, um cara doido, que ficava intocado lá pro meio do mato. E esse cara se converteu. Quando esse cara se converteu, ele contou um testemunho que eu falei assim, cara, que coisa louca. Porque a vida dele era muito agitada, em todos os aspectos. Mas quando ele foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, ele percebeu que precisava ser mais parecido com Jesus. E aí ele começou a negar a si mesmo em muitas coisas. E uma das coisas que lhe custou muito foi parar de fumar maconha. Olha só que coisa interessante. Aí ele contou um testemunho que eu achei genial, que ele disse que um dia ele estava lá em São Tomé das Letras, que, gente, é a segunda cidade mais esotérica do Brasil, tá? Desce disco voador lá, esses papos tudo. A galera vai lá para ver disco voador com aquele potente telescópio, assim, se é que você me entende, né? E aí o que acontece com esse cara? O que acontece com esse cara? Ele disse que tinha uma roda dos malucos lá, e ele falou que o que ele experimentou em Jesus era maravilhoso, mas ele acreditava que os seus amigos precisavam ver aquilo, precisavam ouvir, mas ele pensava assim, mas como eu vou testemunhar isso? E o legal desse cara é que o fato dele ter uma jornada muito diferente da nossa, não fez dele um religioso que quer catequizar os outros, que quer convencer as pessoas da sua religião. Então a única coisa que ele se sentiu capaz de fazer foi estar junto com eles. E aí diz que ele estava lá à noite, eu já participei de umas rodas dessas, eu estou ligado de como é que é. Está sentado, e eu não fumei maconha, tá, irmãos? Não é minha praia. Aí a gente sentado na roda assim, ele sentado na roda, e aí o baseado vai rodando, né? De noitão, tal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que diz que na hora que o baseado chegava nele, ele pegava o baseado e passava para frente. E aí vinha do lado de cá, ele pegava e passava para lá. E aí ele disse que um cara levantou lá do outro lado da roda, a hora que estava todo mundo muito doido, virou, apontou para ele e falou assim, eu estou te sacando. Eu estou te sacando, cara, eu estou te vendo. Todo mundo está fumando, mas você tem alguma coisa que ninguém aqui tem. A partir de agora, eu vou colar com você. E tudo que você fizer, eu vou fazer também. E sabe o que aconteceu? Esse cara conheceu a verdade de Cristo Jesus, sem que esse hippie tivesse que fazer absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo que é a verdade de Deus nele se tornou algo visível. Ele se tornou um imitador de Cristo, não por aquilo que ele faz, ou por um esforço de catequizar os outros, mas pela coerência da sua jornada. E esse cara ficou tão intrigado, porque falou, esse cara é diferente, ele está com a gente, ele come o pão com a gente, ele se diverte com a gente, ele ri junto, mas ele tem alguma coisa que nós não sabemos o que é. E na ânsia de descobrir o que era, esse cara que se inspirou acabou alcançando Cristo. É um testemunho extraordinário. E de certo modo, irmãos, é assim que Deus age, ou deveria agir, na vida de todos nós. Se Deus não é visto através de nós, é porque nós o estamos atrapalhando. Porque na nossa caminhada, aquilo que é o nosso próprio interesse está concorrendo com o interesse de Deus. Que sejamos seus imitadores na natureza. Uma natureza transformada vai gerar uma prática transformada. Vai gerar obras que testemunham a respeito daquilo que nós somos em Deus. Vai fazer com que a gente pare de ficar preocupado em não pecar. E a gente comece agora a se esforçar em sermos parecidos com Jesus. Sermos verdadeiramente filhos, parte da família. Essa é a proposta, e é uma proposta revolucionária. Então, meus irmãos, Jesus vem falando sobre isso aqui. E a gente vai ver que Jesus não tem expectativa, porque senão ele se decepcionaria, mas ele tem uma grande esperança. Ele espera sem prazo o quanto for necessário para que haja em nós plenitude de vida, para que o seu Espírito habite em nós sem medida. É preciso agora, cada um de nós que fomos chamados para a vida eterna, esforço nessa direção, em pararmos de atrapalhar Deus em tudo aquilo que Ele quer fazer. Então aqui no verso 12... Jesus começa a falar sobre nós, ele disse assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Ou seja, se nós pudermos ter a mesma natureza de Jesus, se nós imitarmos a Ele na perspectiva de compartilharmos da mesma natureza, então haverão em nós as mesmas obras. Mas ele ainda continua, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai.
Aí fica caro, né? Você fala assim, cara, mas eu vou fazer mais obras que Jesus? Sim. Sim, Jesus não está preocupado com o volume de boas obras do seu ministério. Jesus está preocupado em ser uma referência sólida de alguém que, conhecendo o Pai intimamente, pode dizer, olhe para mim para que você veja o Pai. Quando nós nos tornaremos estes que farão obras maiores que Jesus? Quando nós, na nossa caminhada, assumirmos também a mesma vocação e depois em toda a vida que a gente tiver e o privilégio de usufruir com a graça de Deus, nós poderemos testemunhar a respeito de quem Deus é. No final das contas, o volume das nossas obras serão grandiosas, porque nós seremos verdadeiramente aqueles que imitam a Deus na sua natureza. A gente não precisa se preocupar com o número, a gente precisa se preocupar com a essência da fé, com a essência da jornada. Então, meus irmãos, Jesus está apertando a gente aqui, né? E no verso 13 ele diz, na verdade, 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí tem gente que tira esse texto do versículo e fala assim, quer dizer então, que se eu abraçar esse negócio aí, eu posso pedir o que eu quiser. Meus irmãos, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, se nós imitarmos a Cristo, no sentido de buscarmos viver como Cristo possui a mesma natureza que o Pai, nós agora que fomos inseridos na família, também vivemos essa mesma jornada de materializarmos essa natureza de Deus em nós, então naturalmente todas as nossas orações serão atendidas por uma razão extremamente óbvia. Como a nossa natureza será a natureza de Deus, então naturalmente nós iremos orar por tudo aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus. E existe uma coisa a respeito da vontade de Deus que é maravilhosa. A vontade de Deus não se frustra. Tudo aquilo que Deus deseja, Ele vai fazer acontecer. Então, se compartilhamos da mesma natureza, naturalmente, então, tudo aquilo que nós oramos acontece, porque as nossas orações serão segundo a vontade de Deus. Eu não posso orar para Deus me dar um Camaro amarelo? Pode, Ele só não vai atender, porque isso é uma oração estúpida. Você quer comprar um Camaro amarelo, você vai lá e trabalha, monta num carnê da grossura da Bíblia e compra, mas não ponha Deus no meio dessa história, porque Deus não tem compromisso com essas bobagens. Agora, Deus tem compromisso com outras coisas, e uma dessas coisas é que a gente compartilhe da mesma natureza que há nele e que agora há em Cristo, para que ela também seja vista em nós e para que as pessoas possam ver Deus em nós. Esse é o compromisso de Deus. Aí a minha oração, gente, fica tranquilo. As pessoas vêm e falam assim, tem como você orar, porque eu estou com um problema de saúde. Aí a gente vai lá, ora e Deus cura. Deus sempre cura. Só que às vezes Ele não cura aquilo que a gente quer. Né? Porque às vezes a gente está lá falando assim, Dante, vou te ajudar a ir largar dessa bengala, para você voltar a atravessar a rua correndo, igual aquele dia que eu vi ali, né? Tal. E aí de repente Deus está querendo curar outra coisa. Porque Deus quer curar as coisas que são para a eternidade. É isso mesmo, é um coração, é a nossa mente, é o nosso entendimento. Eu já tive o privilégio, já compartilhei isso aqui em outras ocasiões, de orar uma vez com uma senhora que estava com câncer terminal, na cama mesmo. Eu fui lá visitar ela alguns dias antes dela falecer, né? E aí eu fui lá, orei e tal, não sei o quê, e sem medo, sem constrangimento, a gente foi lá e declarou cura de Deus sobre a vida dela. E depois dali alguns dias ela veio a falecer, e no velório dela a gente estava muito feliz, porque aquela mulher foi curada. Ela foi curada de todas as crises dela, de todos os problemas dela. Foi muito legal a gente estar lá naquele dia. Essa cura, né, irmãos, às vezes é a última cura, mas Deus quer transformar a nossa vida. Nós perdemos o medo de fazer essas orações quando nós estamos devidamente alinhados com aquilo que é o interesse de Deus. Aí as nossas orações sempre se realizam, porque elas buscam a vontade do nosso Senhor. Então, irmãos, é difícil, é caro, mas vale a pena. Pensa que coisa gostosa, você chegar à noite lá, no momento em que você for colocar sua vida diante de Deus, você estar tão conectado em Deus pela natureza, que todas as suas orações serão segundo aquilo que é a vontade de Deus. E aí no outro dia você vai vendo Deus atendendo as suas orações, e as pessoas olharão para você e vão falar assim, essa pessoa é uma pessoa abençoada, é uma pessoa diferente, eu quero andar com ela. Essa é a proposta. Nós imitarmos a Cristo na sua natureza e, consequentemente, termos as mesmas obras que Ele teve. Obras de misericórdia, obras poderosas em ação, em milagres, em todas as coisas, coisas que nos estão verdadeiramente acessíveis, tá? E aí, para a gente encerrar aqui, Jesus diz, se me amardes, guardarei, verso 15, se me amardes,
guardarei os meus mandamentos. Então, gente, como que a gente pode alcançar essa natureza transformada? Nós precisamos, da mesma forma que dizemos que fomos alcançados pelo amor de Deus, correspondermos a esse amor agora. Dizermos assim: porque eu sou amado por Deus, então agora eu vivo como alguém que ama a Deus. E como vive alguém que ama a Deus? Obedecendo os seus mandamentos, obedecendo aquilo que é a sua vontade. Você está falando dos mandamentos da lei lá do Antigo Testamento? Não é tão fácil. O mandamento que Deus deseja que a gente abrace, que a gente viva, é o mandamento agora da consciência gerada pelo Espírito Santo. E ele termina falando sobre isso no verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Enquanto Jesus caminhava entre os homens, ele consolava cada um dos discípulos a respeito de tudo aquilo que era a vontade do Senhor. Mas há uma promessa de um outro Consolador. Diz assim ainda: para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, quando nós nos esforçamos em compartilharmos, em sermos parte, em sermos imitadores da natureza de Deus que é vista em Cristo Jesus, nós recebemos o seu Espírito. E o seu Espírito nos capacita a viver todas essas coisas extraordinárias que a gente falou aqui hoje. Agora, se a gente quer viver uma jornada meia boca com Deus, sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte: isso pode até não afetar a sua salvação, já não estamos falando disso. Porque salvação é dom de Deus e Ele no final salva quem Ele quer. Mas nós afetamos a nossa própria jornada e nós afetamos o como nós poderíamos estar sendo instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Ou seja, infelizmente, nós podemos estar atrapalhando a caminhada de outras pessoas. Porque as pessoas que poderiam estar vendo Deus em nós, não conseguirão. Porque nós iremos atrapalhar o processo. Quando eu falo também de complicar ou simplificar a nossa jornada, é disso também que eu estou falando. Quando a gente tenta, com todo o nosso esforço, viver algo diferente do que nos está proposto, quem sofre é a gente. Agora, tenha certeza de uma coisa: no final, Deus vai te colocar exatamente onde Ele deseja que você esteja. A gente tem lá o livro de Jonas, o homem que tentou fugir de Deus e tentou com muito esforço. E no final Deus o trouxe exatamente ao lugar onde ele deveria estar. Nem o mau humor dele fez com que Deus o abandonasse. Ainda assim ele continuou sendo profeta do Senhor. Mas, meus irmãos, é muito mais feliz aquele que, ouvindo a vontade do Senhor, a acata e busca agora desenvolver essa natureza de Deus na sua jornada, do que aquele que tenta lutar contra Deus. Lutar contra Deus é fria. Lutar contra Deus é algo que vai custar muito caro para você, mas no final você vai estar no lugar onde Deus deseja de qualquer forma. Amém? Vamos orar então e colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocando na sua presença, clamamos para que o seu Espírito trabalhe na nossa vida. E toda dificuldade que temos em permitir que o seu Espírito gere em nós a sua natureza, tudo isso que nós fazemos que atrapalha, Senhor Deus, os sermos imitadores fiéis do Senhor, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, para que isso seja tirado, que possamos, na simplicidade do nosso caminhar, no nosso trabalho, na nossa relação familiar, testemunharmos o como o Senhor é bom para nós e o como o Senhor deseja abençoar todas as famílias da terra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém.